Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que momento maravilhoso, né? Na presença de Deus, esses louvores. Eu acho que nunca é cansativo a gente dizer que é bom estar na casa do Pai. E realmente, né? Esse último louvor, o pastor Darlan não está errado, não. Tudo daquilo, na verdade, que foi aqui falado nesta noite, né? Cantado sobre entrega, sobre lançar-se na presença de Deus, sobre se submeter à vontade de Deus, é de fato a palavra, aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração, que eu gostaria de compartilhar e ministrar, né, no nome de Jesus sobre a igreja. E o tema desta mensagem é: lancem suas coroas. E aí eu vou perguntar se vocês trouxeram suas coroas para lançar hoje. Sim ou não? É uma pergunta que a gente não sabe, né? Se sim ou se ou não, o que está certo, o que está errado, né? Então, vocês têm um desconto aí. Bom, a palavra, lance suas coroas, vocês vão entender. Eu separei aqui duas referências. O Wanda até me deu aqui o canetão para a gente poder acompanhar junto. Liguei? Liguei. Primeiro, aqui em Apocalipse, né? Como foi lido. Na verdade, deixa eu passar aqui a próxima referência. Oh, meu Deus, voltou. João 4, verso 23 e 24. É uma passagem bem conhecida, mas vamos ler junto. Diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a próxima referência. Para lá ou para cá? Me perdi aqui. Apocalipse 4, do 9 ao 11. Toda vez que os seres viventes exclamam glória e honra, e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porquanto tu és criador de tudo, e por tua vontade soberana, tudo que há, tudo foi criado e tudo veio a existir. Eu separei, né, essas duas referências. Quando a gente lê, principalmente essa primeira palavra, né, que o Senhor ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu perguntei isso para o Senhor, né? Meu Deus, eu quero entender o que é o adorar, porque o Senhor não procura somente quem o adora, e não somente em espírito, mas em verdade, né? Não somente em verdade, mas também em espírito. E quando a gente vai de encontro ao livro ali de Apocalipse e começa a ler sobre a adoração no céu, eu vejo que a gente encontra um caminho para entender o que é esse adorador que o Senhor procura. O adorador que o adora em espírito e em verdade. E a palavra ela é muito clara, né? Diz desde Gênesis a Apocalipse que tudo que há na terra, no céu, debaixo da terra, todo ser vivente se prostra diante da grandeza de Deus. Mas olha que interessante, Deus ele não procura quem se prostra, mas ele procura quem o adora em espírito e em verdade. E existe sim uma diferença, a gente vai entender um pouquinho mais para frente, mas de fato não existe para mim uma visão mais significativa sobre o que é adorar em espírito e em verdade do que a referência em Apocalipse, né? Como que é a adoração no céu. Eu estava meditando um pouquinho, até no domingo o Brian estava um pouco enfermo e a gente ficou em casa e a gente foi fazer o nosso devocional, né? Só eu e o Brian. E a gente começou a cantar um louvor que falava exatamente sobre isso, né? Sobre os 24 anciãos. E na cabeça de uma criança, né? Mãe, quem são os 24 anciãos? São 24 velhinhos, né? Como que eles são?
E eu comecei a conversar com ele sobre o livro de Apocalipse, e eu falei, gente, eu sempre tive muita dificuldade com o livro de Apocalipse. Está ali o irmão Hamilton, né, irmão Hamilton? Minha referência em escatologia. E eu sempre tive dificuldade, irmão Hamilton, porque são muitos mistérios, né? E cada desenrolar ali do livro, cada capítulo, são figuras, algumas literais, outras figurativas. Então, eu aprendo muito quando a gente senta para conversar, né, com meu pai, com o irmão Hamilton, com o Nino também, o Everson, meu irmão. A gente vai falando, nossa, é mesmo, né? O que isso significa? Então, essa passagem mesmo vai dizer que o trono de Deus, ele é brilhante, ele é reluzente. Vai falar sobre os 4 seres que estão ali, que esses 4 seres, eles têm asa, eles têm olhos por todas as suas asas. Vai dizer que existe um mar de vidro em frente ao trono de Deus. Você pode imaginar isso, que é um mar de vidro? E eu, conversando com o Brian, tentando explicar, eu falei, nossa, eu acho que eu sempre vou ser uma criança tentando entender o livro de Apocalipse, né? Toda essa visão celestial. E nessa passagem, realmente, fala que ali diante do trono de Deus existem 24 anciãos que de dia e de noite adoram ao Senhor. E a palavra diz que eles estão vestidos com roupas brancas, eles têm coroas de ouro em suas cabeças, eles se assentam no trono, eles têm harpa em suas mãos, eles têm taças em suas mãos, que são as orações dos santos, as orações da igreja do Senhor. Olha isso. Então você fica tentando entender este mistério. E eu fui buscar, né, entender qual é a identidade desses 24 anciãos. E, como eu disse, o livro de Apocalipse é um livro de muito mistério, né, dentro da escatologia mesmo. Às vezes existe uma visão, uma outra visão, uma interpretação diferente da outra. Algumas interpretações defendem que os 24 anciãos são seres angelicais, por eles estarem de vestes brancas, né? E como fala que anjos também usam vestes brancas, fala sobre hierarquia dos anjos, então que talvez seriam eles seres angelicais. Mas uma outra vertente, uma outra interpretação, defende que os 24 anciãos, eles representam o povo remido de Deus. E aí eu fui entender que a grande maioria, né, dos teólogos acabam indo por essa vertente. Dizendo que essa é a que possui a maior fundamentação e, por isso, ela é a mais amplamente aceita. Na defesa de que 24 é um número significativo para o povo de Deus, os remidos, porque no Antigo Testamento houveram 12 tribos e no Novo Testamento tem os 12 apóstolos, né? Então, representando o povo de Deus, os filhos de Deus, que ao longo de todo o tempo o adoraram e o serviram em espírito e em verdade. Mas agora, ali, esses eleitos, esses 24 anciãos, numa adoração genuína e sem cessar. Então, todas as vezes que são citados os 24 anciãos, independente da vertente que seja de entendimento, esses 24 anciãos, eles estão envolvidos na adoração no céu. Eles estão sempre prostrados, caindo aos pés do Senhor. E eles estão dizendo exatamente isso: nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra, poder, porque Tu és Criador de tudo, porque a Tua vontade é soberana, tudo que veio a existir, tudo que está criado é por Ti, tudo que vai existir é por Ti. Então, nós entendemos que independente da visão, esta é uma realidade espiritual de despertamento para cada um de nós. Pelo menos para mim é um despertamento. Porque tudo que Deus mostrou na eternidade, por que Deus mostraria algumas coisas para João, né, sobre o céu? E deixou registrado para que nós aqui no século 21 estivéssemos lendo isso. Não é à toa, né, gente? Tem um despertamento, tem uma realidade espiritual que nós, como igreja do Senhor, precisamos compreender. E eu vou entrar depois um pouquinho nisso, mas podemos considerar que é a visão de adoração mais santa registrada, porque são seres puros,
transformados e que receberam honra do Senhor e que estão perto do trono de Deus, mas que eles não cessam de glorificar o Senhor. E por isso que tem uma diferença entre adorar e se prostrar. Os demônios, por exemplo, eles se prostram diante de Deus? Sim ou não, gente? Sim, né? Então, se a gente for lá para o endemoniado de Gadareno, aquele homem possesso por espíritos malignos, ele ficava ali naquele lugar sombrio, onde somente os mortos estavam. E quando ele viu Jesus, quando os demônios viram Jesus indo em direção a eles, o que eles fizeram? Está lá registrado, eles se prostraram diante do Filho de Deus. Depois a gente vai ver que os reis da terra também se prostraram. Nabucodonosor foi um rei, talvez se a gente olhar aí a história, ele foi o rei de maior evidência, né, no sentido de domínio, de poder, em uma era onde, se comparado a hoje, né, o homem tinha ali a visão celestial de si. E Nabucodonosor, apesar da sua glória, apesar da sua fama, ele mesmo achava que ele era um Deus, mas aí ele passa por um processo que Deus tira dele a lucidez. E quando ele volta em si, o que acontece, gente? Ele se prostra diante de Deus reconhecendo. E ele diz o seguinte, lá em Daniel 4:3. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o teu domínio dura de geração em geração. Ou seja, Nabucodonosor, ele tem que se prostrar diante do único e verdadeiro Deus. Então nós podemos entender que não há quem resista a se prostrar diante de Deus. A palavra diz que um dia todo joelho se dobrará. Todo ser humano, seja aqueles que entraram no céu, aqueles que ficaram na grande tribulação, como aqueles que já estão na perdição, todos se prostrarão diante de Deus. Não importa o ídolo existente. Nenhum tem um poder de se sustentar diante da grandeza de Deus. Não há envergadura, né, que seja sustentada para não se prostrar diante do senhorio de Jesus. Vamos pensar nos deuses deste mundo. O dinheiro pode ser um deus? A Bíblia diz, né, não servia a dois senhores, de tanto a Mamon representando aí o dinheiro, como também outras coisas. A gente pode pensar na fama. A fama é um dinheiro? O que mais? Tantas coisas que são, ou melhor, a fama é um dinheiro, não, a fama é um Deus. O poder é um Deus? A autoridade é um Deus? Pode se tornar um Deus, né? Mas naquele grande dia, querendo ou não, tudo vai se prostrar. Tudo vai se prostrar. Porque, como a palavra diz, só há um único de ser adorado, e esse é o Senhor entronizado. Muitos se prostrarão, porque não haverá outra alternativa. Naquele grande dia não haverá alternativa. Não importa se era ateu, não importa se não acreditava, não importa se era satanista, não haverá joelho que não se dobre diante do reconhecimento de que Ele é o único Deus. Mas o Senhor, Ele não está buscando esses que não resistirão à sua glória. O Senhor está buscando aqueles que espontaneamente, diga comigo, espontaneamente decidiram se prostrar, reconhecendo que Ele é o único Deus. Espontaneidade significa algo natural, genuíno, sincero, verdadeiro. Aquilo que eu faço de verdade, de coração aberto. E são esses que o Senhor, que vão ouvir do Senhor naquele grande dia. Filho, filha, pode entrar. As portas estão abertas, você ceará comigo. Mas aqueles que não se prostraram, o Senhor vai dizer, olha, eu não te conheço. Por isso, uma representação dessa adoração espontânea em espírito e em verdade, são os 24 anciãos, porque eles ganharam suas coroas de Deus, olha só, seres puros, transformados,
Eles ganharam a sua coroa do Senhor. E eles espontaneamente lançaram suas coroas diante do trono do Senhor. Olha que maravilha. Então essa visão, ela nos ensina sobre o que é a adoração em espírito e em verdade. Ser encontrado como um adorador que adora em espírito e em verdade, é um desejo do seu coração? É um desejo do meu coração, né? E nós como cristãos, se tem algo que a gente tem que todo dia buscar, analisar, estudar, é: Senhor, eu tenho te adorado em espírito e em verdade? O Senhor tem me encontrado? Por isso que o que o Senhor colocou no meu coração é exatamente isso. Aprendendo com os 24 anciãos. Quem estará diante do trono de Deus são os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, eles não resistem em lançar as suas coroas diante de Deus. Então, mais uma vez, eu vou pedir para você repetir aqui comigo. O verdadeiro adorador não tem medo de lançar as suas coroas. Aí talvez alguém diga: ai, Evelyn, que coroa eu tenho, né? Olha quem sou eu. Falar de coroa, se tinha, já lancei. Não tenho uma coroa nenhuma. Bom, essa coroa é a coroa do vitimismo, né? Quando a gente não fala, não tem nenhuma coroa, é a coroa do vitimismo. Mas a gente vai ver que tem muitas coroas. A vida terrena é repleta de coroas. É repleta de coroas. Quando a gente fala, né, sobre coroa, a coroa é um símbolo antigo, mas que aí no céu a gente vê que tem alguns elementos que a gente acha que foi criado aqui, mas não, vem desde a eternidade. Mas talvez a gente, quando falar em coroa, a gente lembra de quem, gente? Opa! Da Betinha, né? Bom, se ela não tivesse essa coroa, ela seria só mais uma Betinha. Mas pela coroa, ela era quem? Nada mais, nada menos do que a famosa Rainha Elizabeth. Então, Rainha Elizabeth morreu recentemente. O que aconteceu com a Inglaterra? Parou o mundo e seus governos, né, para noticiar que esta rainha, ela morreu. Olha só, será que se ela tivesse coroa, haveria essa repercussão, né? Qual o peso dessa coroa? Qual o valor dessa coroa? Então, a coroa, ela é um elemento que... Meu Deus, o que eu fiz? Ajuda aí, Vando. Eu falei para ficar comigo, para ficar melhor, me enganei, ó, gente. Tá vendo? A coroa é um simbolismo que se baseia em 3 fatores principais. O local do corpo onde ela é colocada, sua forma em círculo e o material que é feito. Entre outros, denota poder, autoridade, liderança, legitimidade, imortalidade e humildade. A coroa simboliza as virtudes mais elevadas que existem no homem. Eis o motivo para cingir sobre a cabeça, né? Então, a forma é em círculo, tem significado, né, de constância, de algo firme, aquela coisa do infinito. Tem essa questão do material que mostra realmente a sua força, a sua legitimidade. Então, o coroamento é uma consagração, né? É o que mais define o conceito de coroação. É uma consagração. É algo separado para ser nobre. Então, a partir do momento que se instituiu ali um rei, colocou sobre ele a coroa, tem realmente esse significado, né, de separação, de coroação a algo nobre. Então, a coroa é um reconhecimento de algo que nós consideramos poderoso, de algo que se refere a domínio, a grandeza e valor. Então, ainda que nós não percebamos, trazendo para as nossas vidas, tem um sentido de considerar algo como valioso. E o que você considera? Eu vou pedir só ajuda para o pessoal aí atrás, para não conversar tanto, colaborar aí, para os irmãos que querem prestar atenção na palavra. Tá bom?
A coroa simboliza as virtudes, eu falei isso, né? A coroa é o reconhecimento de algo que consideramos nobre, poderoso, que exprime grandeza e valor. Então, ainda que não percebamos, temos as nossas coroas. Ou seja, aquilo que exerce liderança sobre as nossas vidas. Aquilo que tem poder, aquilo que tem autoridade, que mesmo se a gente não perceba, tem aquela coroa, aquilo que lidera, aquilo que é nobre, aquilo que nós consideramos como separados. Então, quando esse conceito de lançar a coroa ao altar do Senhor, ele é mencionado, significa submeter as nossas coroas, aquilo que o mundo coloca como coroa, como liderança e nobreza sobre as nossas vidas. Colocar diante do trono de Jesus significa colocar diante da palavra, em submissão à palavra, em obediência à palavra. E eu gostaria de falar sobre algumas coroas, né, deste presente século, que são as mais mencionadas e talvez as mais valorizadas. Pode passar aí para mim, Rafa, que a primeira, isso. A era do individualismo, né? Individualismo a gente não pode confundir com individualidade. A individualidade, são características, né, da nossa personalidade, são características do nosso ser. Mas o individualismo diz respeito ao egoísmo. Então, quando a gente fala em egoísmo, poxa, imagina, quem escolhe ser egoísta, né, sabendo que é algo tão feio, tão menosprezado. Mas o individualismo, ele é exaltado na nossa sociedade, ainda que a gente não perceba. É uma coroa que tem grande valor. Quando a gente estuda um pouquinho sobre isso, a gente percebe que existe um culto ao eu, a exaltação do eu em detrimento do nós. E nós somos estimulados isso o tempo todo. Então, é a lei do mais esperto, é a lei da sobrevivência. Esperto é o mais ágil, é aquele que ganha. E aí perdeu-se o senso de coletivo. Melhor eu ganhar do que nós dois perdermos, né? Eu estava vendo um estudo que foi feito e eles falavam assim, no ambiente tinha um número X de pessoas e eles colocaram um cesto com bastante bombons ali dentro. E aí, claro, foi dada uma palestra de um tema aleatório ali e foi falado assim, quando vocês saírem, gente, tem um bombom ali, mas está certinho o número, né? Então pega um, combinado? Sim ou não? Mas o que aconteceu? Eles deixaram só a câmera ali. Como tinha bastante pessoas, né? Gente, teve pessoas que pegou 1, 2, 3, não tinha ninguém olhando, pegou mais 3, né? Ou seja, parece que existe algo, principalmente na cultura ocidental, de que se eu ganhar algo a mais, eu estou mais esperto, né? E aí a gente percebe que tem pequenos e grandes exemplos. A questão, por exemplo, dos roubos, da corrupção. Olha, pega isso aqui, ó, fica no seu canto. Um dia estávamos conversando com algumas pessoas sobre isso. Claro que eles não faziam parte, né, do círculo de amigos cristãos. E muitas vezes é falado assim, olha, e se te desse tanto para você fazer um negócio errado lá? Você faria? Pensando no dinheiro, eu faria. Porque o mundo é do mais esperto, o político não faz. Tem algo mais absurdo, gente, talvez alguns de vocês assistiram. Alguns condomínios colocaram mercadinho, loja de conveniência dentro do condomínio, para ficar algo mais fácil, mais acessível, né? Então, não é um mercado, é um mercadinho para aquilo que você precisa de emergência. Um óleo, um açúcar. Só que eles deixaram uma câmera lá, né? E o pessoal não sabia. E a gente está falando de cidadão comum, né? Cidadão de bem, que até anticorrupção e tudo mais. E aí, o que acontece com essas pessoas? Elas iam lá e pegavam óleo. Aí, na hora de passar o cartão, não tem ninguém, gente. É uma questão de honestidade. Não tem ninguém ali verificando. Ela tinha que só passar ali na maquininha o seu cartão. Aí, o que essa pessoa fazia? Ela ficava assim, ó,
né? Porque ela sabia que tinha uma câmera aqui, ela só não sabia que tinha outra em outro lugar. Ela fingia que passava o cartão, mas não. E aí saiu até nos noticiários de que foi um número absurdo de pessoas que tiveram essa prática. Ou seja, são cidadãos de bem, de família. Mas é aquele negócio, só uma coisa, ninguém vai sentir falta. A lei da sobrevivência, a lei dos mais espertos. E, de fato, né, parece que tudo nos estimula a isso. Então, se você vai 7 horas pegar o metrô, o trem, o que acontece? É igual a brincadeira lá da dança das cadeiras, né? Que o pessoal fez até um vídeo aí, né, dizendo assim, olha, essa brincadeira estava me treinando para a vida adulta. Para quem usa o transporte público aí, né? Se você não tiver agilidade, você não pega o seu lugar. Então, é assim, né? É o seu posicionamento. Quem fica para trás, que fique. Então, parece que sim, tudo colabora para que a gente seja egoísta. É a era do individualismo. Mas observem, dos 24 anciãos, não há destaque para um. Todos eles estão no mesmo nível. E todos adoram. Eles trabalham em unidade. É a representação da igreja, né? Inclusive o nosso tema, unidos somos mais. Unidade é olhar uns aos outros. É quase que um aprendizado que o ser humano está tendo que ter, de olhar uns para os outros. Vamos pegar o exemplo de Zaqueu, um homem vivendo para si. Eu quero lá saber dos judeus, eu quero é ganhar o meu. Publicano, ele era um corrupto, né, do seu tempo. Mas a partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, ele entregou a coroa dele do individualismo. Ele falou o quê? Senhor, se eu roubei, eu vou devolver 7 vezes mais. Eu não quero mais essa coroa deste presente século. Eu submeto a tua palavra. Em contrapartida, o jovem rico não lançou sua coroa do individualismo. O que ele fazia era estar bem consigo mesmo. Eu não mato, não roubo, não faço nada de errado, obedeço os mandamentos, consciência tranquila. Mas quando o Senhor falou, agora então me dá a sua coroa, lança a sua coroa da riqueza deste mundo. O que ele fez? Senhor, essa coroa me é válida. E ele retém para si. Só que naquele grande dia, o jovem rico, querendo ou não, a coroa da riqueza, a coroa da usura, vai se prostrar diante de Deus. Uma outra coroa dos nossos tempos é a era, né, da informação. O conhecimento é uma coroa nobre, gente? Com certeza, né? Mas, olha só, a era da informação traz a coroa da ânsia desgovernada pelo saber, a ânsia da vontade de opinião, a indisposição pelo processo de conhecimento, ansiedade por respostas prontas e enquadradas, e de preferência na velocidade da luz, né? O conhecimento é uma coroa nobre, a palavra mesmo diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas o conhecimento desse mundo, ele pode se tornar um escorregador para o inferno. Por quê? Porque nós estamos na era da informação. Olha só, eu trouxe essa informação, falando em era da informação, eu trouxe uma informação. Vocês sabiam que, por dia, mais de 2 milhões de terabytes de novos dados são gerados por todo mundo? Ou seja, a quantidade de processamento de informação nas redes. Notícias, posts na rede social, vídeos, e-mails, mensagens instantâneas. Estamos inseridos, né, no dinamismo de tanta tecnologia. Aquilo que faz disparar realmente a informação. E isso tem nos sobrecarregado, mesmo que a gente não queira, que a gente não perceba. Por isso já existe um termo para isso. Infoxicação. Olha só, é a junção de 2 palavras, né? Informação com intoxicação. Alguém já ficou intoxicado de tanta informação? É tanta notificação, se você não tomar cuidado, você vai ali rolando, não tem fim, gente. Eu quero ficar atualizado em tudo. Não tem fim. A notícia é uma hoje, daqui 1 hora já é outra, já é outra, já é outra, já é outra.
E a busca por ter mais informação, dominar o conhecimento, é uma coroa humana dos nossos dias. E que tem levado muitos à perdição. Porque essa coroa, ela vicia. Ela traz a sensação para o ser humano de ser um semideus. Olha só, eu posso fazer previsão. Eu sei como vai estar o clima daqui 5 dias. É só eu ir lá, não. Às vezes eles erram, né, gente? Mas vê que vai chover. Não vai chover. Deixa eu ver quanto tempo vai demorar o ônibus. 5 minutos, 10 minutos. Dá tempo de eu fazer mais alguma coisa, né? A informação nos faz semideuses, o conhecimento, as previsões. E a gente percebe que, aos poucos, essa busca desenfreada pela informação e pelo conhecimento se torna um Deus, se torna uma coroa. Por quê? Porque hoje, muitas pessoas elas estão na indisponibilidade de ouvir. Eu quero informação para ter opinião, mas uma coisa é certa. A verdade das nossas opiniões não pode ser maior do que a verdade da palavra de Deus. E hoje em dia todo mundo é detentor de uma verdade da informação, do conhecimento deste mundo. E o sábio Salomão, ele já falou sobre isso, né? Sobre os saberes humanos. Lá em Eclesiastes 1:17, ele diz: por esse motivo me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Contudo, o que aprendi de fato é que isso é correr atrás do vento. Porque quanto maior o saber, maior o sofrimento. E quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Quem falou isso foi Salomão. Quanto mais você busca o saber, mais você sofre. Quanto mais você busca o entendimento, mais desgosto na sua vida. Por quê? Porque tudo aquilo que é humano é passageiro, traz angústia, traz dor. Por isso essa coroa precisa ser colocada no altar do Senhor. Porque o conhecimento humano, ele é importante. Mas quando se torna um Deus, que eu reluto contra a própria verdade da palavra de Deus, não, imagina, Jonas não foi engolido por uma baleia, não é o que a gente sempre fala aqui, né? Não, com a era da informação, a gente tem muita informação, isso aqui é arcaico, né? A gente está numa era que estão quase questionando a Deus. Senhor, o Senhor não sabe. Espera aí, deixa eu te ensinar a ciência. Deixa eu te ensinar como que funciona aqui. E essa é uma coroa dos nossos dias. E essa coroa, ela precisa ser colocada no altar. Porque elas são dos homens carnais. Mas na vida do homem espiritual, é o conhecimento do céu que tem que reinar. E infelizmente, nós somos tentados o tempo todo a segurar, né, a coroa da era da informação. A última, gente, tem muitas outras, mas vamos parar aqui na coroa da autoproteção. A autopreservação é uma tendência que uma pessoa tem de conservar a sua própria integridade ou existência, a fim de se manter salvo. Uma pessoa fará de tudo para assegurar a sua sobrevivência em qualquer situação. Logo, vai se manter distante de todos os perigos ou eventos que possam arriscar sua vida. A autoproteção excessiva não aponta para o senhorio de Cristo. Porque a autoproteção, né, são os mecanismos de defesa contra o medo, a ansiedade, as esquivas, né, as fugas na vida. E nós somos programados para autodefesa, para se autoproteger. Então, se falar assim, né? Olha, se fulano vir, eu já tenho tudo pronto aqui para falar. É ou não é, gente? Fala a verdade. Eu já tenho todo o discurso aqui em minha defesa. Nós somos bons na tese de defesa. A gente tem, né, a autossabotagem, tem muitos mecanismos de defesa que são utilizados para se proteger. E muitos deles, eles são importantes, né? Mas muitos deles não nos levam ao centro da vontade de Deus e não entregam ao Senhor a honra e o louvor que é devido. Então, nós temos escudos que são para nos preservar do sofrimento. Uma pessoa diz, eu não vou entrar nesse assunto porque eu vou sofrer. Eu não vou me responsabilizar por tal coisa porque eu não quero me sobrecarregar, eu não vou dar conta. É uma manobra, né, para evitar aquilo que incomoda.
Mas o exemplo que me vem em mente, pensando nisso, foi Abraão. Abraão, ele entregou ao Senhor a coroa da autoproteção, uma coroa humana. Porque quando o Senhor diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, gente. Talvez em nossos dias a gente fala, Senhor, não tem no Waze não, para eu saber o caminho, quanto tempo vai demorar, se a terra é boa, como que é, a previsão. O Senhor diz, não, filho, você não vai saber. Você vai lançar ou não sua coroa da autoproteção. E é interessante porque Deus nos lança no incerto mesmo, porque a glória é dele, a honra é dele. Só que se a gente segurar a coroa da autoproteção, a gente não vai viver, né? A gente vai atribuir honra às nossas previsões. E é interessante que o Senhor falava comigo isso, né? Que uma coroa de autoproteção, ela muitas vezes impede de acessar a terra prometida. E talvez ela é a coroa mais difícil de tirar, né? Porque Deus nos lança no incerto mesmo. Vai lá, filho, eu estou contigo. Vai lá, eu te ajudarei. Não temas, eu te seguro. A gente só tem as promessas de Deus. Então, há momentos que o Senhor fala, é para você ver que eu tenho controle, eu tenho domínio, e é por isso que no céu a adoração é assim, teu é o domínio, tua é a glória, teu é o poder, Senhor. Mas a coroa da autoproteção, ela atribui ao homem. E eu vou finalizar por aqui. Um dia o reconhecimento, ele vai reconhecer que só o Senhor é digno. Um dia o orgulho vai dizer, só o Senhor é digno de honra. Um dia o individualismo vai dizer, só o Senhor é digno de ser exaltado. Um dia a autoproteção vai se prostrar e ficar despido diante da glória de Deus. Mas não vão entrar no céu. Enquanto isso, nós temos a oportunidade de sermos adoradores que adoram o Espírito em verdade. Que é entregar hoje essas coroas ao Senhor. O Senhor encontrar em nós verdadeiros adoradores. É o Senhor nos encontrar com a coroa lançada. E é interessante que diz que eles lançam as suas coroas. Eles não somente vão com cuidadinho, né, entrega. Lançar é você o quê? Dizer, isso é do Senhor, não me pertence. E o Senhor está com os olhos sobre a terra procurando aqueles que não têm medo de lançar as suas coroas, coroas que nós recebemos dessa vida terrena, que falam é bom, é seguro, é isso que você tem que carregar, é nobre, te exalta, te cinge, te guia. Mas nesta noite o Senhor está falando, filho, eu quero tanto te encontrar. Eu tenho te procurado, eu quero te achar, mas eu não estou te encontrando. O Senhor está falando, eu não estou te encontrando. E é muito triste isso, porque o Pai procura. Ele lança o olhar, Ele procura hoje, Ele procura amanhã, Ele vai procurar até o último dia. E se nós queremos estar perto do trono, gente, todos os dias a gente precisa lançar a coroa. Todos os dias a gente precisa entregar. Se eu quero estar perto do trono, todos os dias eu tenho que pegar as coroas deste mundo e lançar aos pés do Senhor. E dizer, só o Senhor é digno. Só tua é a glória, só teu é o poder. E o mais interessante disso tudo pode passar aí para mim o último slide? É que Jesus, ele veio e ele era aquele que tinha a coroa de ouro, a coroa mais bela, a honra, a glória, o poder. Mas Jesus, ele veio com um propósito de ser humilhado, de padecer, por amor de mim, por amor a você. E o que Jesus faz? Ele caminha como homem, ele se humilha. E naquela cruz não foi uma coroa de ouro que colocaram nele. Aqueles homens não sabiam o que eles estavam fazendo, eles acharam que era
para humilhar mesmo. Vamos fazer, sabe o quê? Uma coroa de espinhos. Uma coroa que vai ser humilhação, que vai ser... E foi assim. Eles não sabiam, mas eles estavam cumprindo um propósito de Deus, porque somente Deus tem o poder. Então Jesus, Ele entrega a sua coroa nobre, perfeita, Ele troca por uma coroa de espinhos, por amor. E eu entendo, é como se eu ouvisse claramente o Senhor dizendo: meu filho entregou a coroa por amor a você, a cada um de nós. Será que para nós é muito entregar uma coroa? Lançar diante do Senhor as coroas desta terra? E Ele ainda nos faz uma promessa, porque na eternidade você receberá uma coroa. Coroa de justiça, coroa de glória, coroa de honra. Nós temos promessas de coroas. As coroas terrenas, elas são perecíveis, as coroas terrenas, elas são passageiras, mas o Senhor está dizendo: lança essas coroas, porque na eternidade eu entregarei uma coroa que não perece, uma coroa que não é passageira, mas é eterna. A gente pode trocar as nossas coroas perecíveis por aquela que é eterna, ainda que a gente tenha que lançar mesmo. Senhor, é seu. O Senhor está nos convidando a lançar as nossas coroas. Talvez é um sonho, algo que não é do Senhor. O Senhor está dizendo: lance, filho, essa coroa. Ou é a coroa da autoproteção. Você sabe do chamado de Deus para a sua vida, dos mistérios do Senhor, mas você vem se protegendo com as suas opiniões. O Senhor está dizendo: coloque no altar, lança essa coroa. Lança essa coroa, lança essa coroa, e se junte às vozes dos 24 anciãos, que é a voz da igreja, que é a voz da igreja dizendo: só o Senhor é Deus soberano, a tua vontade é soberana. O que são as nossas vontades, as nossas coroas diante de um Deus soberano, gente? Se nós conseguirmos lançar as nossas coroas, cada vez que a gente lança, a gente está mais perto do trono, né? E cada vez que a gente está mais perto do trono, a canção, ela fica mais intensa. Tu é a glória, teu é o poder, tua é a honra, teu é o louvor, tua é a majestade, Senhor. Nos ajude, Senhor, a cantar essa canção. Esta canção, Senhor, que não vem de nós mesmos, mas que vem do Teu Espírito, Senhor, em nós, Pai. Que nesta noite, meu Deus, o Senhor possa nos despertar nessa visão, Senhor, como João viu. Como João viu os 24 anciãos ao redor do trono, diante do trono do Senhor. Deste trono que saíam sons, luzes, relâmpagos e trovões. Será que a gente pode formar essa imagem de um rio, um mar de vidro, e esses seres adorando ao Senhor? A igreja é chamada para algo nobre, para estar frente a frente do trono de Deus. E naquele grande dia eu quero estar lá, eu quero encontrar vocês. E eu quero que nós estejamos diante do trono. E que a gente possa se juntar às vozes dos 24 anciãos. Aquela multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações. Que não foram resistentes em lançar suas coroas. Mas que estarão naquele grande dia dizendo: Senhor, Tua é a glória, Teu é o poder, Tua é a glória, Tua é a glória. Você pode dizer: Teu é o poder. Você pode cantar a sua canção para o Senhor. Tudo que há na terra, tudo que existiu, tudo
Tudo que foi criado e há de vir é para ti, pois tua é a glória, todo o poder, o domínio é teu. Nós nos rendemos, Senhor. Eu não sei, Senhor, quais as coroas que nós já conhecemos em nós e aquelas que nós desconhecemos, Pai. Mas que nesta noite, Senhor, não haja coração que permaneça, Senhor, rígido diante do Teu altar. Que nós possamos nos levantar como igreja e lançar as coroas deste século, Senhor, diante de Ti. Você pode se colocar de pé? Firme o seu pensamento no trono do Pai neste momento. Sei que nós passamos um pouquinho aí do horário, mas eu não posso deixar de fazer isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Peça para o Espírito Santo, me ajude, Espírito Santo. Ele é quem convence, não sou eu não. É Ele quem convence. Fala, Senhor, me ajude a enxergar. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a enxergar, Senhor, as coroas que este mundo tem nos dado, Pai. Eu quero ser como Zaqueu, Senhor. Lançar. E tantos outros, Senhor, que lançaram diante de Ti. Lançaram diante de Ti as suas coroas. Lançaram diante de Ti, Senhor, aquilo que trazia proteção, aquilo que trazia segurança. Lançaram diante de Ti, Senhor, o conhecimento deste mundo. Que nós possamos, Senhor, como igreja, lançar diante do Teu altar, não ter medo, Senhor. Para que nós possamos acessar a terra prometida, para que nós possamos desfrutar, Senhor, a Tua vontade, Pai. Eu quero, Senhor, aqui pedir, meu Deus, como já foi ministrado desde o início do culto, a atmosfera já mudou, Senhor. Que o Espírito Santo tenha liberdade para revelar, para falar, para convencer. E que os nossos corações, Senhor, não haja resistência, não haja medo. Que todo medo, Senhor, caia por terra. Que toda dificuldade, toda incredulidade em nós, todos os bloqueios, todas as defesas, Pai, aquilo que é espiritualmente maligno, uma batalha travada no mundo espiritual, para que essa vida não seja encontrada por Ti, Senhor. Nós nos levantamos como igreja na autoridade do nome de Jesus e dizemos a esse demônio: nesta vida você não tem mais poder, mais autoridade. Neste momento nós declaramos que o nome de Jesus é soberano, e se o inimigo tiver que se manifestar, ele que se manifeste. Porque este lugar, o domínio é do Senhor, a glória é do Senhor, e o mal bate em retirada. Seja livre, seja liberto, sai agora em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus. Que se prostre diante de Deus e que a vontade do Senhor permaneça, e que a Tua vontade, Senhor, prevaleça. É o que nós pedimos, Senhor, e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.